leitura do Salmo 37. A minha netinha está com 4 meses, fazendo hoje 4 meses, e ela está entrando naquela fase de começar a dar gargalhada, aquela risada, gargalhada, fazer aquela cara, aquele grande sorriso, e ela ri de lá e a gente ri de cá. Olhar para uma criança como ela, olhar para minha neta, 4 meses, com aquela cara de felicidade, dando gargalhada, é olhar uma das coisas mais bonitas que possam existir na face da terra. E nós temos olhado, admirado isso. E enquanto admirava isso, também pensei: quanta felicidade se todos nós pudéssemos ter essa felicidade, dar gargalhada sem motivo, olhar para o mundo ao redor e sorrir. Mas ela vai crescer, daqui a pouco ela já está do tamanho da Adriele, não é isso? Depois já está do tamanho da Lavínia, aí já virou adulta, e uma das coisas que ela vai aprender, e os pais, e nós, família principalmente, sua comunidade cristã vai precisar ajudá-la, é porque ela vai ver que a vida não é fácil. Há muitos e muitos motivos para que, olhando para a vida, nós não tenhamos motivação para sorrir e dar gargalhadas. Por isso, para nós, já responsáveis, que temos a nossa família, que somos adultos, que trabalhamos, que temos a nossa responsabilidade, que temos que lidar com a nossa liberdade. Por isso, irmãos, irmãs, nós precisamos de ter estímulos para rir e dar gargalhada, né? A gente tem que ouvir uma piada, a gente tem que ver uma coisa que acha engraçado, mas de repente nós estamos envolvidos com as coisas do dia a dia e com a cara enfesada. A gente está rindo, de repente lembra uma coisa lá do trabalho, ou uma coisa que está envolvendo um relacionamento social, e parece que acabou o sorriso, agora é cara fechada, cara séria. E assim nós vivemos, irmãos e irmãs. Porém, a vida não é só sorrir, mas a vida não pode ser também uma rendição aos problemas que se opõem aos nossos sorrisos e nossas gargalhadas. E se você acha que a sua vida é difícil e mais difícil que as dos outros, por isso você não ri tanto igual as dos outros, não é bem assim. Todos nós temos dificuldades, todos nós atravessamos adversidades, todos nós vivemos no mesmo planeta Terra, e lidamos com a mesma natureza, e fazemos parte de um mesmo universo. E uma das nossas grandes lutas enquanto ser humano é o quanto nós somos tão pequenos e frágeis diante da imensidão desse universo todo, dessa natureza toda, porque nós temos a plena ciência que se a natureza de alguma maneira manifestar-se de uma forma mais incisiva, nós não conseguimos lidar com ela. Há forças da natureza que são muito mais poderosas do que nós, apesar de toda a ciência que nós temos. Aliás, a ciência moderna, o que ela trouxe de novo foi o poder de reproduzir, através de máquinas e instrumentos, o que a natureza é capaz de fazer. Ou seja, nós produzimos artificialmente
aquilo que a natureza às vezes demora meses, anos, até séculos para fazer. Mas essa mesma ciência que é capaz de reproduzir, e às vezes aceleradamente, o que a natureza faz, ela não tem forças, ela não tem um mecanismo capaz de deter o que a natureza pode fazer em termos de prejudicar ou de trazer prejuízo sobre a humanidade. O Salmo 46 que nós lemos no início do culto fala de terremoto, maremotos, a terra se transtornando. E nós temos vários exemplos de coisas assim que aconteceram: vulcões, terremotos, ventos, alagamentos, né? Inclusive recentemente aqui no Brasil, a gente viu aí cidades, ruas, algumas ruas de algumas cidades parecendo rio e oferecendo perigo mortal. Perigo mortal. E não é incomum, nesses momentos de grandes tempestades, que pessoas morram. Nosso país não é um país de frio intenso, mas países do hemisfério norte viveram um inverno agora recentemente, onde muitas pessoas morreram. Tamanho foi o frio. Então nós vivemos nesse mundo. Nós olhamos para esse mundo e vemos ele é gigante demais. Ele assusta. Olhamos para nós mesmos, queridos irmãos e irmãs, e percebemos a nossa finitude. Ao mesmo tempo que eu vejo minha neta aceleradamente crescer, eu vejo que eu estou aceleradamente envelhecendo. Porque quando ela tiver a minha idade, eu já morri. Eu quero chegar no 100, mas no 120 eu acho que eu não chego não. Não é isso? Estamos envelhecendo. E ao envelhecer, fica bem claro para nós, queridos irmãos e irmãs, nós não somos para sempre. O nosso corpo não. Neste corpo não. O corpo ressurreto sim, mas este corpo não. Nós somos finitos. Por isso nós valorizamos tanto o tempo. Tudo que nós fazemos hoje ou na vida, ainda que inconscientemente, nós fazemos sabendo que temos um prazo de validade. Além da nossa finitude, é a nossa fragilidade. Nós estamos novamente com a epidemia de dengue, né? Nós somos vulneráveis a um mosquitinho. Quantas vezes mais somos maiores do que um mosquito, né? O Aedes aegypti. Quanto mais pesamos do que ele. E na verdade o nosso maior inimigo não é nem o mosquito, mas é o portador, né? Ele é portador de um vírus, que então nós nem conseguimos enxergar. Olha a nossa fragilidade, irmãos, irmãs. Vivemos num mundo imenso e que nos assusta. Nós entendemos as nossas limitações enquanto pessoas, mas queridos irmãos e irmãs, talvez a fonte de maior adversidade nossa seja a vida em sociedade. A fonte dos nossos maiores problemas e lutas, e que nos incomoda com mais frequência e talvez com mais intensidade, é viver em sociedade. É um outro, é estar junto com o outro, é viver com o outro. Tem as suas recompensas, porque nada é mais prazeroso do que amar alguém e ser amado, do que ter amigos e ser amigo. Isso é uma coisa assim, que realmente faz o nosso coração bater mais forte.
Mas é uma dificuldade muito grande lidar com as pessoas. É uma dificuldade muito grande viver em sociedade. Vamos olhar para o nosso país. Nosso país polarizado, nosso país que passa ano, entra ano, fica patinando. Continua corrupção, continua pobreza, fome, doenças, falta de saneamento, continua pessoas que não recebem aquilo que a Constituição considera como direito pátrio, né? O direito inalienável da dignidade da vida. Isso não é um problema do Brasil, isso não é uma questão nossa, é da humanidade. Aliás, uma humanidade que não se entende, né? Que não se entende. Então, queridos, vivemos essa adversidade, e nós olhamos para esse Salmo 37, esse Salmo 37, ele é lindo, ele é maravilhoso, eu não canso de ler esse Salmo, eu não canso de olhar para ele, e tentar alinhar a minha vida ao que está aqui nesse Salmo. E eu vejo um homem de Deus escrevendo esse Salmo. Eu vejo que Davi escreveu esse Salmo, mas com a presença do Espírito Santo de uma maneira poderosa na vida dele. Este é um salmo escrito por um homem de Deus. Nós sabemos que Davi foi realmente um homem de Deus. Mas esse homem de Deus não tinha uma vida mar de rosa. Ele não tinha uma vida só de coisas boas e agradáveis. Esse Salmo 37 fala de coisas que nos fortalecem, que nos animam, mas mostra as dificuldades do nosso viver. Começa ali no versículo 1: não te indignes por causa dos malfeitores. Na vida tem gente que se propõe a fazer o mal. É diferente daquele que faz o mal porque cometeu um equívoco, porque agiu com ignorância, se deixou levar por um momento emocional mais forte. Tem gente que tem a maldade no coração, tem gente que procura fazer a maldade, tem gente que a maldade não incomoda a consciência. Nós estudamos isso recentemente. Ela faz o mal, e aquele incômodo da consciência, ela consegue ignorar aquilo, e ela continua fazendo o mal, ela planeja o mal, ela parece que se satisfaz em fazer o mal. Davi vive em meio a malfeitores, como nós também. A gente quer fazer o bem, a gente procura fazer o melhor, não é isso? Tem toda aquela intenção de ser bom cidadão, de ajudar as pessoas, mas a gente vai encontrando pelo caminho pessoas com tanta maldade no coração. Quantas e quantas vezes a gente não pensa assim: eu vou ficar em casa, eu não vou me envolver mais com nada. Tem muita gente que não quer se envolver mais com nada. Tem muita gente que, diante da maldade do mundo, simplesmente se recolheu, criou a sua zona de conforto e não quer mais se envolver. Basta os meus problemas, eu não consigo nem lidar com os meus problemas, eu vou querer lidar com os problemas dos outros. Tem malfeitor aí fora. Há 3.000 anos atrás, quando Davi então estava reinando, tinha malfeitor. E se a gente voltar para os primeiros seres humanos, após o pecado, tinha malfeitor.
A Bíblia deixa isso bem claro, quando logo após a queda, ela coloca, o primeiro relato logo após a queda, é o relato de Caim matando Abel. Está aí, olha no que nós nos tornamos, por causa do pecado, por causa de quem nós somos. Versículo 7, também lá mais no final, né? O homem que prospera em seu mau caminho, aliás, o homem que prospera em seu caminho por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, né? O desígnio é o plano. Tem gente que tem essa missão. Tem gente que ela vai trabalhar e ela vai assim, me perdoa a palavra que eu vou usar. Ela vai para o trabalho assim, quem eu vou infernizar hoje? Perdoa até eu usar esse termo, mas popularmente a gente diz isso. Eu preciso infernizar alguém hoje. Eu preciso acabar com o dia de alguém hoje. Já que a minha vida é uma desgraça, eu não posso permitir que os outros não tenham uma vida igual a minha. Tem aquele que é infeliz e tem aquele que quer fazer os outros infelizes porque ele é infeliz. Tem que lidar com isso aí. Às vezes dentro de casa a gente tem que lidar com gente assim. Ela põe um desígnio mal para a vida. Olha o mal aqui com U, né? Mal de ruim. Versículo 12: trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes, né? O ringir os dentes é ódio, né? Desejo de vingança, de ódio. Versículo 32: o perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Nós já falamos sobre o perverso, né? Aquele que pratica o mal, mas não ouve a sua consciência. Aquele que pode até sentir prazer ao cometer o mal. Irmãos e irmãs, infelizmente, nós vivemos nessa realidade, apontadas aqui pelo Salmo. Vivemos uma realidade própria do nosso tempo, século 21, que além disto que o Salmo coloca aqui, tem a sua própria particularidade, né? Hoje vivemos um momento difícil para o cristianismo e para a vida cristã. Nós trabalhamos um pouco isso nas últimas mensagens, mas trazendo à tona o que nós comentamos recentemente, na última e na penúltima mensagem. Hoje nós vivemos um conflito entre os valores cristãos e a sua liberdade política no Brasil. Também nós vivemos um tempo em que a moral cristã perdeu sua força na nossa sociedade pelo fortalecimento da ciência como aquela que tem as respostas, não só para a tecnologia, mas para o comportamento humano também. Nós sabemos a força da moral. Se nós não fôssemos pessoas de habilidade moral, de constituição moral, seríamos como bichos na mata, devorando uns aos outros. O que nos freia de matar o nosso próximo é a moral. É porque tem o bom, tem o mal, tem o certo, tem o errado.
E o nosso entendimento, isso está na nossa constituição psíquica, o nosso entendimento que a vida tem que buscar, se nortear e caminhar para o que é bem, bom, correto. Então, quando uma sociedade perde a sua força moral, ou quando a moral perde a força numa sociedade, ela vai experimentando cada vez mais uma liberdade para que os seus instintos de hostilidade se fortaleçam e ajam contra o seu próximo. Por isso hoje eu tenho esse cuidado, sempre falo isso com a Luísa, ela tem consciência disso. Se alguém te der uma fechada, se alguém fizer alguma coisa no trânsito, por mais que ele esteja errado, fica quietinho, fica na sua, porque a gente vê de vez em quando o sujeito para o carro, desce com uma faca, com um revólver, com um pedaço de pau, e por causa de uma fechada, um farol alto, uma buzinada, o sujeito está disposto a matar o próximo. Tem gente que se mata porque o vizinho soltou uma bomba, incomoda, mas a ponto de matar o seu vizinho. Tem gente que mata, e normalmente isso é mais, a mulher acaba sendo mais vítima, mata porque alguém diz: eu não quero mais ter um relacionamento com você, então se não é comigo, não é com ninguém mais, e mata a pessoa por causa disso. E segue a vida, e muitas vezes, devido às falhas da lei humana, e devido a alguns privilégios que ela tem, que ela dá para quem tem certo poder e status financeiro, a pessoa continua a vida dela, continua praticando a maldade dela. Não existe uma punição que possa mudar isso. E eu quero chamar a sua atenção para aquilo que mais tem me preocupado. É porque a sociedade, existe uma parte da sociedade, existe um grupo da sociedade, isso não é exclusivamente do Brasil, isso está principalmente no mundo ocidental, que quer transformar a religião, seja a religião cristã ou qualquer outra, principalmente as monoteístas, quer transformar a religião em dipirona ou em Prozac. Ela não quer acabar com a religião, mas quer transformar a religião como algo que simplesmente serve para dar uma autoestima, um descarrego emocional. Religião não como algo que tem verdades, religião não como algo que possa moldar o comportamento social, religião não como algo que possa influenciar a política de um povo, a maneira como esse povo lida com o comércio, com o trabalho. Não, religião como algo que possa ajudar as pessoas a se sentir melhor, não resolver os problemas dela, porque esse mesmo grupo não acredita que há um Deus que possa resolver os problemas das pessoas, porque a solução dos problemas das pessoas está na ciência, na razão. Religião dipirona, porque dipirona a gente sabe, a gente está com uma febrezinha, uma dor, a gente toma dipirona, ela combate o sintoma, dipirona não resolve, não cura, ela nos ajuda, sem dúvida, porque ao combater os sintomas, nós temos um prazo maior, ou damos ao nosso corpo, um prazo maior para reagir, é importante. Todo mundo tem dipirona em casa, em casa não falta, principalmente paracetamol, que a gente gosta mais em casa, não pode faltar. A gente vai viajar, junta um monte de coisa, e a gente sempre tem que levar na carteira, na bolsa, uma cartelinha lá de dipirona, paracetamol, não é isso? No mínimo isso. Certo.
Religião que produz o efeito da fluoxetina nas pessoas, da sertralina. Então, queridos irmãos e irmãs, vivemos esse desafio. Essa é a diversidade que você enfrenta no mundo do século 21, né, da era cristã, e que os seus filhos estão crescendo nesse ambiente, e a minha neta está crescendo nesse ambiente, e é isso que eles vão enfrentar, é isso que eles estão enfrentando. E o que a gente precisa diante desse quadro assustador, esse quadro de adversidades? A gente precisa ser forte, né? A gente precisa ser forte, mas aí vem a advertência do Provérbios 24:10 que nós lemos: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Olha que sabedoria esse pensamento, porque é na hora da crise onde a gente tem que ser o quê? Forte. Porque crise a gente enfrenta. Crise a gente enfrenta. Mas como eu vou enfrentar? Sendo forte, sendo corajoso. Josué 1:9, quando o anjo aparece para Josué, Moisés morreu, de repente está lá Josué com aquele povo rebelde. Josué não tinha a mesma idade, a mesma experiência de Moisés, mas acompanhou Moisés muito tempo, e viu aquele homem Moisés sofrer, mas sofrer. O Moisés, acho que é o homem que mais sofreu na história bíblica, né? Acho que só Jesus sofreu mais que ele, lá na cruz. Acho não, com certeza, né? O sofrimento da cruz é incomparável, mas tirando isso, Moisés sofreu. A história de Moisés é a história de sofrimento, desde o nascimento dele, não é isso? Que a gente conhece. E aí de repente Josué, e agora? Moisés, a gente nem sabe onde esse homem morreu, a gente sabe que ele foi para lá e, bom, né? Nem se sabe onde Moisés morreu, só sabe que ele morreu. Não tem nem como ir lá perto, né? Tentar pegar uma inspiração. Está aqui Josué agora, e o anjo diz para ele assim: Josué, seja forte e corajoso. Aí, imagina que a primeira coisa que Josué pensou é: como? Como? Quando alguém passa por um momento muito difícil, né, queridos? Um momento de gravidade, a gente não sabe bem o que falar. É difícil falar algo para alguém que está vivendo, por exemplo, um luto, uma perda, uma grande crise. Porque se a gente fosse chegar uma pessoa: não, a vida é ruim mesmo, ai, que desgraça, também não, né? Porque aí a pessoa já está desanimada. Mas se a gente chegar assim: não, olha lá, vai para frente, supera, palavras corretas. Mas o que a pessoa está ouvindo naquele momento, angustiada, coração quebrado, o que ela está pensando ali? Você está falando para eu enfrentar isso, mas como? Como que eu posso enfrentar esse luto, essa perda, essa crise? Como? Como eu posso ter força de tal maneira que eu possa resistir nessa luta até o fim? Como não desanimar? Como não se entregar? E a Bíblia, irmãos e irmãs, tem a resposta. O sermão de hoje tem um ponto só. Não se preocupe não, porque o tempo está avançado e eu sei que é quente aqui. Um ponto. Como? Contando com a presença de Deus na nossa vida. O Salmo
apresenta um homem que várias vezes, pelo menos 9 vezes, fala a respeito do justo. O justo na Escritura é aquele temente a Deus, é aquele que tem a presença de Deus na vida dele, por isso ele age e vive como um homem justo. Justo não é aquele que cumpre as leis do seu país. Se nós pegarmos uma pessoa no nosso país, pegarmos um homem, por exemplo, no nosso país, um homem ateu, um homem que não crê em Deus, se esse homem viver segundo a Constituição do Brasil, ele não pode ser condenado por qualquer crime, ele não pode ser acusado de alguém que não é inocente, ele não pode ser punido por qualquer lei, não se pode atribuir qualquer injustiça para aquele que vive segundo a lei do nosso país, mas ele é ímpio, ou ele é ateu. O justo desse salmo é diferente, assim como o justo no Antigo Testamento é diferente. Ele não é apenas aquele que não transgride as leis mosaicas, as leis do seu povo de Israel, mas ele é alguém que teme a Deus, que tem a presença de Deus na sua vida. Por isso, em consequência disso, ele é um homem justo. Esse homem justo conta com Deus. Versículo 23, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Versículo 24, se cair, e nós caímos, não é? Não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então olha o que a presença de Deus faz na vida de uma pessoa. Ele está sujeito a cair, ele enfrenta crise, porque tem malfeitor, tem ímpio, tem perverso, tem gente má, e ele mesmo é pecador, também erra, que Davi a gente sabe que também cometeu os seus erros, e ele tropeça e cai, aí ele clama. Não é qualquer mão que segura, né? É a mão do Senhor, o Senhor o segura pela mão. Versículo 39, vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. A presença de Deus é esta força, ou é o que nos dá força, irmãos e irmãs, para poder continuar a enfrentar os desafios da vida. Vou voltar lá para Josué, porque eu não li o versículo inteiro, né? Versículo 9, o anjo chegou para ele: Josué, seja forte e corajoso. Porque não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Você grifa aí na sua Bíblia esse versículo. Seja forte e corajoso, porque Deus está com você. Você não vai estar sozinho, Josué. Você não está sozinho. E eu tenho plena certeza que Josué entendeu bem isso, primeiro porque ele prosseguiu, e através da direção, da liderança de Josué, o povo de Israel conquistou a terra de Canaã. Mas além disso, Josué, ele teve um excelente, eu acho que excelente é pouco, né? Ele teve acho uma palavra para falar a respeito da qualidade de Moisés como um professor, como um mestre, né? Vamos usar até essa palavra mais bíblica. Josué teve Moisés como mestre,
E lá no Êxodo capítulo 33, quando Moisés também está lidando com aquele povo rebelde, e ele subiu lá no Monte Sinai, ficou lá, 40 dias, 40 noites sem comer, recebeu as tábuas. Aí quando ele desce, o que ele encontra? O povo, bastou um mês, um mês e pouquinho, o povo já... E Moisés falou: Jesus, não vai dar certo não. E aí Moisés se coloca na presença de Deus, e lá no versículo 14, 15 está escrito assim: olha, Deus respondeu, a resposta de Deus para Moisés: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. E Moisés, que tinha tanta intimidade com Deus, disse assim para Deus: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. O Senhor disse: a minha presença vai com você. E Moisés disse: e se ela não for, é que a gente nem sai daqui então. Moisés tinha plena certeza que sem a presença de Deus não conseguiria. Irmãos e irmãs, então você que crê, se você está aqui na igreja é porque você crê na presença de Deus, é porque você tem buscado essa presença. E talvez você diga assim: pastor, eu tenho a presença de Deus, eu sou crente, mas eu não consigo encontrar essa força. Como eu faço? O próprio Salmo dá a resposta, a partir do versículo 3, o que você tem que fazer? Deus está presente na sua vida, você precisa que esta força de Deus, em você fortaleça a sua vida, você precisa se apropriar disso. O que você tem que fazer? A partir do 3, primeiro, confia no Senhor, confia. Josué confiou, Davi confiou, Moisés confiou, Elias, Eliseu, Ezequiel, Jeremias, Daniel, os apóstolos, Paulo, homens que só conseguiram levar adiante a missão que receberam de Deus, e enfrentaram todo tipo de adversidade, porque confiaram. Confiança, irmãos e irmãs, é uma virtude espiritual que fundamenta a nossa certeza a respeito do cuidado e previdência de Deus. Confia no Senhor. Versículo 3, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Você confia, e como é que essa confiança se materializa? Pela entrega. É quando você então passa a Deus, entrega a Deus, comunica a Deus a carga que você tem, que é muito pesada, e os desafios que tem pela frente. Entrega. E por fim, versículo 7, descansa no Senhor, espera no Senhor, espera descansando. Tem muita gente que espera, mas espera ansiosamente. Não é isso? Eu espero em Deus, até porque você tem que esperar mesmo, porque você não tem como você ir lá no trono celestial e fazer Deus agir diferente, não é isso? Eu só posso esperar em Deus, mas existe aquela espera ansiosa e a espera de quem descansa. Agora, só descansa quem entrega.
e só entrega quem confia. Confiar, entregar e descansar, irmãos e irmãs, é um ato de fé. Por isso que a Bíblia diz: o justo viverá de fé em fé. A vida cristã é pela fé. Portanto, exercite a fé, que ela seja prioridade para você viver pela fé. Quando você acordar, ou na cama ainda, ou a hora que você for fazer a sua devocional, não sei, mas é importante que você tenha desde a hora de acordar esse entendimento: eu tenho que viver um dia pela fé. Esse dia vai ter que ser vivido pela fé. A vida cristã é de fé em fé. E assim você vai encontrar forças no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. A força não é nossa. Lá no comecinho da mensagem eu falei: a gente não tem força, não é isso? O mundo é muito maior do que nós. Nós somos extremamente fracos, falhos e frágeis, finitos. Não conseguimos nem lidar com os outros, que é igual a gente. Então nós não temos força, não sozinhos, mas com Deus nós temos. E com essa força a gente consegue, que com essa força a gente consiga vencer as nossas adversidades e lutas do presente tempo.